Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Varejo Cast. Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente, eu quero trazer o resumo de um livro que eu li faz um tempinho, mas é um livraço, vale a pena. Você que gosta de ler, você que também não gosta de ler, dá uma lidinha nesta obra que chama-se Comece Algo que Faça a Diferença. Você está ouvindo Varejo Cast com Fred Alecrim. O livro foi escrito pelo empreendedor Blake Mycoskie. O Blake, ele tem 44 anos, é americano, nascido em Arlington, no estado do Texas, nos Estados Unidos, e abriu o seu primeiro negócio aos 19 anos. É o que a gente pode chamar daquele empreendedor serial, né, que vai abrindo negócios. O grande negócio do livro, que conta rapidamente a história do Blake, mas principalmente foca em um negócio que foi um marco na evolução dos modelos de negócio. Negócios que vão além do lucro, negócios que não são nada binários, que entendem que não há dualidade em ter um negócio, que dá sim para ter uma empresa lucrativa e ao mesmo tempo fazer bem para o mundo, para a sociedade, para o planeta, para as pessoas. Esta empresa, este negócio que o livro Comece Algo que Faça a Diferença traz é o exemplo do Blake Mycoskie e a sua Tom's Shoes. O modelo de negócio que o Blake montou para Tom's permite que, ao mesmo tempo que ele forneça calçados para crianças carentes, lá no início, ao mesmo tempo tem como resultado ter uma empresa lucrativa. E no livro Comece Algo que Faça a Diferença, ele escreveu como as pessoas que também querem ir além do lucro nos seus negócios, querem montar um negócio e já ter essa pegada de setor 2.5, consciência e de evolução no mundo dos negócios, ele mostra exatamente quem quer abrir um negócio assim ou quer transformar o seu negócio, ele mostra o como, o passo a passo que ele utilizou na Tom's. Em 2006, ele estava com 29 anos e tirou umas férias de sua quarta startup. Ele estava na Argentina, nosso querido país vizinho aqui. Nessa viagem, ele aproveitou para mergulhar na cultura do país. E nesse mergulho, ele fez muita viagem pelo interior da Argentina. E em vários roteiros, ele sempre se deparava com algumas vilas que tinham pessoas bem carentes. E ao observar aquelas vilas, uma coisa chamou sua atenção. A maioria das crianças, a grande maioria das crianças, não tinham o que calçar. Então elas andavam descalças ali o tempo todo. Primeiro aquilo chamou a sua atenção, depois ele foi investigar um pouco sobre isso e se tornou muito consciente, os seus estudos, as suas pesquisas, do quanto não ter o que calçar pode causar doenças, infecções, e aí ele decidiu fazer alguma coisa a respeito. A primeira ideia que veio à sua mente, à sua cabeça, foi montar uma entidade de caridade. Só que aí, quando ele pensou nisso, ele automaticamente percebeu, para ter uma entidade que toda a existência dela depende de doação, essa entidade só ia ter sucesso enquanto tivesse doadores. E aí ele mudou de ideia e pensou, por que não usar o talento empreendedor que ele tinha para criar um negócio que fosse ao mesmo tempo lucrativo e que ajudasse a prover os calçados para aquelas crianças pobres que eu tinha visto na Argentina. Dessa ideia surgiu a Tom's Shoes. Tom's Shoes é uma marca de calçados que começou vendendo as alpargatas. Ele começou vendendo no mercado americano. Alpargatas, que é um dos calçados que nas férias que ele tirou lá na Argentina, quando ele teve esse clique aí desse negócio, ele usou alpargatas. É um calçado que está aí no mercado há mais de 100 anos e é muito típico naquela região ali, principalmente na Argentina. É um calçado com a lona, muito simples, com a lona e um solado. Ele viu, ele usou, achou confortável e decidiu começar por aí. A ideia era
produzir alpargatas, vender nos Estados Unidos, e a cada par de alpargatas vendidas, um par era doado ou seria doado para crianças carentes ali daquelas vilas que ele encontrou durante suas férias na Argentina. Tem aí então o início do movimento 1 por 1, que é tão difundido hoje no Brasil. Inclusive o meu último livro com o Kiko Kislansky, O Pare de Vender Assim, ele foi publicado pela editora Voo, que é quem tem os direitos de venda, inclusive, desse livro que eu estou falando para vocês, O Comece Algo que Faça a Diferença. E para cada livro que você compra na editora Voo, O Pare de Vender Assim, Comece Algo que Faça a Diferença, ou qualquer um dos maravilhosos títulos que a editora Voo nos oferece, ele tem também essa filosofia 1 para 1. Então, para cada livro vendido, um ato de solidariedade, que no caso deles, eles fazem trabalhos com casas de passagem no Paraná. Então eles levam leituras para adolescentes, para desenvolver nelas a leitura, a consciência. Então é um trabalho muito bacana, mas existem várias empresas hoje no mundo e no Brasil que foram inspiradas pela Tom Shoes. Uma que eu adoro, você que me acompanha sabe que eu já falei, inclusive o meu amigo querido, parceiro de trabalho, de jornada e de propósito aqui com o Kislansky, que foi um dos fundadores, junto com o querido Zé Pimenta, que é a Eusaria Moda Consciente. Então lá na Eusaria, cada produto, que não é só camiseta que eles vendem, na verdade eles dizem que não vendem nem camiseta, vendem um ato de solidariedade. Cada produto vendido, um dia de aula é doado para uma criança carente em parceria com o Instituto Aliança. Então existem vários modelos para desenvolver 1 por 1. Inclusive o próprio Blake Makowski, no seu livro, ele fala que não é só através do 1 por 1 que uma empresa pode causar impacto positivo, impacto social positivo, impacto ambiental positivo. Muito bem, então voltando aqui ao nosso livro, como é que começou então a Toms? Então quando ele percebeu isso, ele decidiu produzir os calçados. Para cada calçado vendido ele ia doar um outro par para uma criança carente. Ele tinha um professor de polo, né, aquela prática esportiva, né, com cavalos e tal, é muito comum também na Argentina. Ele tinha um professor de polo, esse professor começou ajudando ele nas traduções e cedeu um celeiro de sua família para começar a produção das alpargatas ali. Quando ele chegou a 250 pares de alpargatas, ele retornou aos Estados Unidos. Mostrou para os seus amigos, os amigos adoraram os calçados, acharam confortável, compraram e ainda ajudaram o Blake a se conectar com lojas varejistas que tinham potencial para vender ou revender aquele produto. Um desses compradores, a quem ele foi apresentado, adorou e se tornou seu primeiro varejista cliente, né, que vendia, que revendia os produtos da Tom Shoes. O Blake percebeu que as pessoas não se apaixonavam apenas pelo produto, mas também pela história por trás do produto. Inclusive, guarda aí que eu vou voltar isso daí, porque esse é um primeiro ponto que ele ensina como pilar para montar um negócio que vá além do lucro, que seja lucrativo e que tenha impacto positivo no mundo. Neste momento que ele percebeu que as pessoas se empolgava com o produto, mas também pela história por trás do produto, veio o clique. Porque, paralelamente a isso, algumas matérias começaram a pipocar por toda a parte dos Estados Unidos. Isso atraiu alguns artistas famosos que começaram a usar e divulgar a Tom Shoes. Quando ele fez 10 mil vendas, ele retornou para a Argentina para entregar os calçados, né, os pares de calçados para doar para as crianças. E ele passou 10 dias fazendo isso nas vilas. Quando ele via para cada par que ele dava, que ele via alegria no rosto das crianças de ter o que calçar, ele viu o impacto da sua ação, então ele conta no livro que ele percebeu que aquilo ali seria a vida dele daí por diante. Ele tinha encontrado o seu propósito. E aí o que ele fez? Ele vendeu as outras empresas e passou a se dedicar exclusivamente a Toms, que se tornou um negócio de sucesso com grande impacto social. Para finalizar a nossa jornada rápida aí por esse livro tão bacana, no livro o Blake Makowski ele ensina os 6 passos para quem quer montar um negócio, ganhar dinheiro com esse negócio, alcançar a plenitude, ou seja, viver uma vida com significado e ainda gerar impacto social positivo no mundo. E aí ele faz isso em 6 passos. O primeiro passo é: encontre a sua história, que é isso que ele diz que chamava muito a atenção, além do produto, a história por trás do produto, né? Como é que a empresa surgiu, qual o benefício
da venda de cada produto, né? Não é só o lucro para a empresa, é o impacto na vida daquelas crianças que recebiam calçados. Ou seja, uma história interessante e verdadeira atrai parceiros, fornecedores, atrai imprensa, atrai mídia espontânea, uma história verdadeira e interessante. Mas veja bem, histórias ajudam as pessoas a lembrarem, a entender o sentido, gera e desperta emoções, cria conexões e cada vez mais as pessoas tomam decisões baseadas em coisas que fazem sentido na sua vida. E essa nova geração, né, você que me acompanha aqui sabe que eu falo muito de tendências, essa nova geração Z, por exemplo, ela busca muito valores, crenças e propósito das marcas. Então isso vai fazer, essa história faz toda a diferença. E o Blake ele fazia assim, ele trazia essa história até para apresentar a marca. Como o alpargatas não era muito comum nos Estados Unidos, então ele começava perguntando: por que você usaria um calçado tão estranho como esse? E aí ele fazia a pessoa refletir antes e logo depois ele dizia: deixe-me contar por quê. E aí ele contava a história. E aí, claro, né, tá muito atrelado, que é o mesmo caso da editora Vulca, é o mesmo caso da Usaria, tá muito atrelado a fazer o bem, ou seja, eu não compro só um produto, eu compro uma versão melhorada de mim mesmo, né? Então, ao comprar aquele produto, além do bem que aquele produto me faz, no caso do calçado da Tom Shoes, conforto, ele ainda me traz também o bem-estar emocional de saber que eu estou fazendo bem, né, para as pessoas. Então, isso é muito interessante. O segundo ponto, o segundo pilar é encare seus medos. Ele diz assim, todo mundo que empreende passa por incertezas, por desafios, por barreiras, isso é inevitável. Então, foque nas suas ações, pois isso você pode controlar. E lembre, embora o erro não seja obrigatório, mas se ele acontecer, ele faz parte, mas é importante refletir sobre o erro. Ele fala no livro que houve momentos que a Thomas não tinha dinheiro para pagar as contas. Então o que ele fez foi se cercar de gente nova, cheia de entusiasmo, e não de pessoas que deixam o medo se tornar paralisante, de pessoas que são negativas, né? Então ele disse que isso ajudou muito ele. Outra coisa que ajudou ele a encarar os medos foi ler muitas biografias de pessoas que tinham grandes missões, como Howard Schultz do Starbucks, Richard Branson da Virgin, e ele disse que aprender com pessoas que já fizeram o que ele queria fazer ajudou demais a eliminar o seu medo, ou seus medos. O terceiro pilar é seja engenhoso sem recursos. Ele comenta lá que muitas empresas no começo precisam improvisar. Ele cita a Amazon, Apple, Facebook, LinkedIn. Falta de recursos ou poucos recursos, segundo ele, não é motivo para não abrir uma empresa. Na verdade, isso pode te inspirar a ser mais criativo. E pouca grana pode virar uma marca de simplicidade, zelo com dinheiro no DNA da sua empresa. Então ele fala muito, busque plataformas e soluções de baixo custo ou gratuitas. E ele diz que no início da Tommy's ele não investiu em um escritório. Ele pediu aos amigos de uma cafeteria e passou a receber a correspondência da Tommy's por lá. Ele tinha um endereço na Hollywood Boulevard, na Califórnia, sem pagar nada, mas que gerava muita credibilidade para a empresa. O quarto pilar é mantenha as coisas simples. Quanto mais simples, menos complicado. Ele fala, por exemplo, dos produtos da Apple, os plug and plays, inclusive o mix, né, menor da Apple, se você comparar com a Dell, né? Imagina como é mais fácil vender um produto da Apple se eu tenho 3 modelos versus o da Dell, que tem um monte de modelos que nem eu sei o que é que em cada modelo, o que é que diferencia cada um do outro. A Tommy's, nesse conceito de simplicidade, foi o modelo de calçado que ele decidiu produzir. As alpargatas. Já existia há mais de 100 anos, é um modelo super simples e fácil de fazer. É uma lona sobre um solado, apenas isso. E essa simplicidade permitiu ele a produzir rápido, produzir num custo viável, então isso foi muito interessante. O quinto e penúltimo pilar é construa confiança, lealdade. E há 2 aspectos que ele traz da lealdade para os negócios. A lealdade interna, que é da equipe, e a externa, clientes, parceiros. Falando primeiro da interna, quanto melhor a equipe se sentir, melhor a empresa vai performar. Então é muito importante que os líderes cuidem de aspectos como autonomia,
significado, transparência. Uma liderança consciente, empática, que ouve e inspira o time ajuda demais a construir essa confiança. O líder pode criar uma empresa, mas uma comunidade cria um movimento, e essa comunidade é formada por membros da equipe e também de clientes. E outra coisa, aí falando agora para construir a lealdade externa com clientes, por exemplo, ele conta um caso que aconteceu que uma vez eles produziram 6.000 calçados de uma maneira errada, né? Foi mais tecido do que deveria ter. Então, no começo, tudo certo, os clientes não reclamavam, mas aí ele percebeu que com algumas semanas de uso desse lote, o calçado se tornava mais escorregadio. Embora nenhum cliente tenha reclamado, ele fez um recall, né? Ele pediu de volta aquelas alpargatas e trocou por novas. Então ele teve um custo muito alto ao trocar sem custo 6.000 produtos, mas isso foi muito grandioso e impactante para fortalecer a confiança do mercado com a marca. E para criar essa confiança é importante que você tenha uma promessa forte e uma garantia, né, muito forte, né? Por exemplo, o supermercado Whole Foods, que faz se você não gostar de um produto, você pode devolver e a gente não pergunta. O Starbucks também tem isso, né? São garantias e promessas que são fundamentais para criar essa confiança. Por fim, o último pilar que ele fala é que doar é um bom negócio. E aqui é onde tem a essência, né, do modelo de negócio da TOMS Shoes. Faz bem para as pessoas ajudar e ajuda a ganhar dinheiro também. Quando o ato de solidariedade é incorporado ao modelo de negócio, isso ajuda o produto a ser divulgado, isso tem uma história por trás. Doar ajuda quem recebe e também ajuda o doador. Traz significado para o trabalho, para quem trabalha ali sabe que está trabalhando não para vender apenas, mas para algo além. Ou seja, a venda é transformar vidas, né? Então é algo além para ajudar a equipe a se engajar mais, como também é motivo para o consumidor escolher a sua marca, porque ali você não está comprando só um produto, você está impactando a vida de mais pessoas. Se o negócio faz o bem, o cliente tem um excelente motivo para cuidar daquele negócio, concorda? Além de ajudar na lealdade dos clientes, cria movimento e gera ativistas da marca. Ajuda, por exemplo, a atrair grandes parceiros. No caso da TOMS, muitas empresas procuraram a TOMS para parceria, YouTube, Facebook, Microsoft. O Blake ele fala isso, pensar apenas no lucro é algo pequeno, é limitado e é arriscado para o negócio, principalmente daqui para frente. Além disso, dificulta, né, se você pensa apenas no lucro, em atrair os melhores talentos, ajudar o cliente a decidir por sua marca. Então é importante também pensar em ir além do lucro. E uma outra coisa que o Blake fala, que é pensar não só na doação financeira, né? No caso dele, ele está ali com um produto, né? E a TOMS ela evoluiu desde que ela foi fundada. Então, por exemplo, lá em 2010 eles já tinham doado 1 milhão de pares de calçados, né? Mas aí em 2011 eles mudaram para um par de óculos, depois tratamento oftalmológico, cirurgia para cada par de calçado comprado, ou seja, ele foi evoluindo. Então hoje ele trabalha com necessidades básicas por localidade, né? E procura atender a localidade, ver qual a necessidade básica que aquela localidade tem. Através dos resultados da TOMS Shoes, das vendas, ele procura ajudar aquelas comunidades. Então é bem interessante porque a empresa vai evoluindo também. A Usaria também evoluiu. Começou com um prato de comida, depois passou para óculos, até chegar a um dia de aula. E lembrando, não existe só esse modelo 1 por 1. Existem várias outras formas de você, além de ganhar dinheiro, fazer bem para o mundo. E quanto mais você fizer bem para o mundo, mais lucrativa a sua empresa pode se tornar. Então essa é a ideia, é criar uma empresa lucrativa que ajude a diminuir a dor e o sofrimento. No caso da TOMS era diminuir a dor e o sofrimento de crianças que estavam ali descalças e carentes. Mas ao mesmo tempo que você fizer esse movimento, você também vai inspirar outras pessoas e marcas a fazer o mesmo. Eu falei aqui o quanto esse livro inspirou lá a Cláudia, na editora Voz, Zé Pimenta e o Kiko, na Usaria. Então pode inspirar, não necessariamente fazer um movimento 1 para 1, mas de ter um negócio que vá além do lucro e tenha mais impacto, seja um negócio melhor no mundo e para o mundo. E assim você inspira outras pessoas a começarem algo que faça a diferença. Check the mic and make sure it sound right, boys. Então hoje foi isso, eu quis trazer uma mensagem muito bacana, porque recentemente eu fiz a leitura desse livro num projeto muito legal do meu amigo Kleber Nóbrega, Leituras Conectivas,
E aí eu achei muito legal, me fez reler o livro, por isso mesmo eu estou trazendo aqui para o Varejo Cast, porque tem a ver com negócio, tem a ver com vender de uma forma melhor, porque é melhor porque você pode vender mais, e é melhor porque cada venda ajuda a quem precisa, né? Então isso é muito interessante e isso também é a base do meu livro com Kiko, Pare de Vender Assim. Se você está interessado e ficou interessado no livro, vai lá no site da Editora Voo, que está aqui no descritivo desse episódio, e procura lá pelo livro Comece Algo que Faça a Diferença, do Blake Mycoskie. Aproveita e dá uma geral lá, porque você também, ao comprar um livro no site da Editora Voo, você também está entrando nesse movimento de 1 por 1. Também dá uma olhadinha lá no Pare de Vender Assim, que é exatamente olhar a venda como focar não no produto que você está vendendo, mas na transformação que a venda gera. Beleza? Um forte abraço e até o próximo episódio. It sound right, boy.